Você está sentindo que o seu relacionamento está meio parado, está meio estagnado, de tal maneira que faz muitos anos que vocês não fazem algo diferente e vocês não vivem realmente uma experiência emocionante juntos? Ou mesmo até na vida pessoal, na sua individualidade, você diz assim, olha, minha vida ela está muito chata. Parece que eu só lido com as mesmas pessoas, eu tenho as mesmas rotinas. Nós não estamos aqui para falar sobre, olha, procure fazer algo diferente, essas coisas genéricas. Nós não estamos aqui para te dizer isso. O que talvez esteja faltando na sua experiência de vida é uma evolução efetiva, não são coisas artificiais. Porque quando a gente tenta resolver esse problema da estagnação com coisas artificiais, essa artificialidade ela só tapa o buraco, é tipo tapar o sol com a peneira. Tipo assim, nós não estamos no momento bom do relacionamento, daí vamos fazer uma viagem. Daí você vai fazer a viagem. Isso vai resolver o problema? Não. Provavelmente vocês vão até brigar nesse lugar que vocês vão conhecer, por exemplo. Ou às vezes vão, tem até uma experiência legal, mas quando voltar o problema ainda está lá. Então, o problema da estagnação só se resolve com evolução, com crescimento, com desenvolvimento pessoal, com superação. Pode parecer um papo meio de coach, mas nós precisamos falar sobre esse assunto o quanto antes, porque isso pode salvar o seu relacionamento, pode levar o seu relacionamento a um novo nível. E o meu amor vai compartilhar um pouco da experiência que ela teve com um livro recentemente. Sim, geralmente quando a gente lê um livro, a gente tenta trazer o que eu posso aprender nesse livro aqui, o que eu posso trazer para a minha vida. Esse livro é sobre superação, motivação, autorresponsabilidade e disciplina. Né? Esse livro, se você quiser anotar aí, é uma biografia do David Goggins e o título é Nada Pode Me Ferir. Ele é um menino negro que nasceu nos Estados Unidos e tal, e foi bem na época que tinha muita preconceito, ainda existe, né? Mas aquele tipo de racismo que era de bater mesmo, sabe? E ele teve uma família meio desestruturada, a mãe teve que fugir do pai porque o pai batia nela, batia nos filhos. Então, eles passaram por necessidades. E aí, para ele se encaixar na turma, ele meio que entrou para uma gangue, sabe? E aí começou a ir mal na escola e tudo mais. E o que aconteceu? Ele meio que bombou na escola, né? E aí ele viu que aquilo não era bom para ele, nem para a mãe dele, porque ele viu a mãe dele batalhando e tal, e ele lá fazendo coisa errada. Aí ele tomou as rédeas da vida dele, se autorresponsabilizou e começou a estudar. Estudou, ele tinha meio que uma dificuldade de aprendizado e ele tinha que ler várias e várias e várias vezes para ele entender aquela matéria. E aí, a partir do momento que ele se autorresponsabilizou, ele começou a ver que ele pode mais, que ele pode se superar cada vez mais. Ele podia dar o 100% dele sempre e ser o melhor da turma. Então, ele sempre dava o melhor, mesmo que isso prejudicasse ele, porque ele gostava de corrida e às vezes ele quebrava o dedo, né? E aí ele entrou na Marinha, ele foi um dos melhores, ele se formou em honra, isso é uma dificuldade, e ele sempre ia cada vez mais na dificuldade. Como na Marinha, você tem que saber nadar. E como ele era um menino preto, pobre, não tinha grana para ter uma aula de natação, ele não sabia nadar. Como que ele aprendeu? Sozinho. O que ele fazia? Ele, depois que todo mundo ia dormir, ele ia lá nadar, né? Ele pulava o muro para nadar. Então ele fazia isso para ele conseguir ter as aulas, para ele conseguir passar. E mesmo ele não sabendo nadar, ele foi se superando. Agora eu vou conseguir mergulhar, agora eu consigo nadar, agora eu vou nadar tantos metros. E aí
depois de um tempo, ele foi um dos melhores também. Então, tudo que a gente colocar na nossa cabeça, a gente consegue, né? E depois de tudo isso, ele começou a entrar em maratonas, o Ironmans, essas triatlo, e mesmo com algumas dificuldades de quebrar o pé, quebrar o dedo do pé, às vezes com uma torção, o pé sangrando muitas vezes, ele terminava a prova, porque isso era uma prova de superação, era uma disciplina para ele conseguir terminar. Porque muitas vezes na nossa vida a gente, por causa de um calo, a gente para o que a gente está fazendo e deixa para lá. Algumas adversidades da nossa vida a gente deixa para lá. Então, nesse livro, ele mostra muita superação, muita disciplina, porque muitas vezes a gente começa uma coisa com aquela euforia, né? Ai, eu vou fazer acontecer, que nem as promessas de final de ano. Quando dá fevereiro, março, cadê? O que você fez das suas promessas? O que você fez daquele caderninho lá de sonhos, aquele caderninho de o que eu vou fazer? Eu vou emagrecer, vou fazer uma língua, tal. Chega março, você não fez nada daquilo. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida e realmente fazer um raio-x e vermos mesmo o que a gente precisa melhorar e superar cada vez mais, seja 1% a cada dia, 2% a cada dia, e vai melhorando e vai superando. Porque a gente, como meu amor falou, a gente não... Ele falou num outro vídeo, desculpa. Que a gente nasce, a gente não sabe de nada e a gente vai aprendendo. Sim. Nós somos um livro em branco, então quem vai escrever a sua própria história é você. Sim. Então faça da melhor forma, porque a gente só tem uma vida. E aí entra também essa questão da acomodação, né? Como nós tendemos à acomodação. Então, veja só, por um tempo da nossa vida, a gente vive meio que no modo sobrevivência, meio que fazendo o que dá para fazer. Conforme o tempo vai passando, a gente pode ir chegando a um nível de conforto. E quando eu falo conforto, não é nem riqueza financeira. Às vezes é o conforto de ter certas coisas meio que resolvidas. Ter um filho, por exemplo, no início é aquela novidade, aquela coisa assim. Quando passa alguns anos, aquilo cai numa certa normalidade, num certo nível de conforto, de tal maneira que no início você pensava como é ser um bom pai, uma boa mãe, mas de repente em outro momento você fala assim, tá bom, do jeito que eu estou levando, eu acho que está dando certo. Dentro do relacionamento acontece muito isso. No começo, você pensa nos detalhes, você conversa, conhece a pessoa, você surpreende. Com o passar do tempo, você corre esse risco, né, de cair naquele pensamento de que já foi conquistado e aquilo vira uma certa normalidade, e com a normalidade vem a acomodação, aquela coisa de tá bom do jeito que tá. Só que aí chega nesse ponto que eu falei no início, do sentimento de que, caramba, parece que a gente precisa de alguma coisa para chacoalhar, para melhorar, para potencializar, não é? A gente não precisa que isso aconteça apenas a partir das circunstâncias, das dificuldades. Olha, quando a gente tiver dificuldade financeira, quando a gente tiver um problema de saúde, aí a gente vai se mover. Nós podemos nos superar, crescer, avançar, olhando para a nossa vida e vendo as áreas em que nós somos limitados. Então, por exemplo, a vida sexual de vocês, ela é boa? Ou dá para melhorar? Ela chegou já no topo? Ela chegou naquilo que é o melhor que vocês podem experimentar sexualmente falando? Ou é possível sim você melhorar dentro dessa área da sua vida? De repente você é mais passivo, você pode ser uma pessoa que lidera mais, que toma certos controles, né, naquele momento, ou que se veste com uma roupa diferente, ou que vive a experiência de fazer num lugar diferente. Veja,
A gente pode evoluir, pode crescer, pode dar mais prazer ao outro. Isso falando do ponto de vista sexual. Pense agora do ponto de vista das tarefas do dia a dia. Você poderia organizar melhor as tarefas do dia a dia ou você já chegou no topo da produtividade da organização? Se há algo para melhorar e para se superar, então há algo para o que lutar, entende? Estudar sobre isso, pensar sobre isso, fazer testes nessa direção. Caramba, de repente você fala assim, eu desisti do meu sonho de aprender a pintar. Por que você desistiu? Encare esse sonho. Eu tô velho demais. Eu tô velho demais. Você não tá velho demais. Então, não pense que as superações e a evolução da vida, ela só deva acontecer quando a gente é empurrado pelas circunstâncias, quando a gente é obrigado a evoluir. A gente pode tomar, como o meu amor falou, o protagonismo da própria história, no sentido de dizer, eu vou tentar algo diferente. Você já pulou de paraquedas? Você já lidou com o seu medo de altura? Você já lidou com o seu medo de animais? Você aprendeu a cavalgar? Você sabe nadar? Você já aprendeu uma segunda língua? E quando eu estou falando essas coisas, não é para te abarrotar de cobranças ou de expectativas, não é isso. O que eu estou tentando mostrar, o que nós estamos tentando mostrar, é o quanto nós podemos sair dessa área confortável onde nós nos colocamos e nos desafiar a ser melhor. Ser melhor para si mesmo, antes de tudo, e ser melhor para o outro. Porque senão, nós vamos meio que se acostumando com a média, sabe, das pessoas, com a mediocridade. Sabe aquela coisa? Nós estamos vivendo num país, por exemplo, onde a educação ela é desvalorizada. As pessoas praticamente não leem livros. Aí você diz assim, olha, se eu ler 2 livros por ano, tá ótimo. Você vai se acostumando com o mínimo, entende? Nós vivemos num país onde as pessoas são mal educadas no trânsito. Não dão seta, buzinam perto de hospital, não são gentis muitas vezes com quem está passando na rua. São pessoas grosseiras muitas vezes. Pega o papel de bala e joga para fora da janela do carro, poluindo assim um ambiente comum ao invés de jogar no lixo. E a gente meio que vai se acostumando porque essas coisas vão se tornando meio que normais. Daí você está num relacionamento que não tem violência. E você olha ao seu redor, sua tia apanhava do seu tio, a sua mãe, por exemplo, estava num relacionamento abusivo, a sua amiga é narcisista e subjugava o próprio marido. E você fala, nossa, nós temos um relacionamentozinho até que legal. E daí você se acomoda achando que você já chegou no teto das possibilidades dos seus potenciais. E não, na verdade você deveria olhar para além da sociedade, para além do que alcançou os seus pais, para além do que você vê ao seu redor. Dá para você ser mais inteligente, com mais habilidades, com mais capacidades. Dá para você ser melhor do que o mínimo, sabe? Você tem uma nota de 0 a 10, você pode tirar 9, você pode tirar 10. Ou você pode se satisfazer em tirei 6, está ótimo. A maioria só passando é o que importa. Entende como muitas vezes a mentalidade de nós brasileiros é absolutamente inferior à mentalidade de pessoas, por exemplo, que acreditam no seu potencial? Sim. E aí nós estamos aqui para dizer isso para você. Você pode ser melhor do que isso. O relacionamento que você está vivendo pode ser melhor do que ele é. Não pense que você alcançou tudo o que você poderia alcançar e para de ficar o tempo todo focado apenas na questão financeira. Sabe, não, eu tenho que ter mais caro, porque aí a gente entra na ganância, né? Porque na ganância a gente sempre pode mais, sempre pode mais, sempre pode mais. Sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Mas será que a gente está querendo mais também no nível de qualidade de vida, de pessoa que nós somos? Será que nós estamos querendo ser pessoas mais espirituais, pessoas mais generosas, mais amorosas, mais habilidosas,
maridos melhores, esposas melhores, ou a gente só pensa no mais quando o assunto é consumismo, quando o assunto é viajar mais, quando o assunto é ter um carro melhor, um celular melhor. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? É isso mesmo. Então, faça isso, né? Faça uma reflexão sobre a sua vida e veja o que pode melhorar na sua vida. Aí, sobre o relacionamento, sobre vida pessoal, quais são os seus sonhos que você deixou de fazer por mera... porque você não só deixou de fazer e foi fazer outras coisas. Recupere seus sonhos, tá bom? É isso, vai aparecer um outro vídeo aqui para você pensar um pouco melhor sobre a felicidade a dois. Fique com a gente, eu tenho certeza que vai ser útil para você.